Olá, meu amigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez em nosso canal. Deixe aí o seu like, é claro, faça também a sua inscrição e compartilhe também essa mensagem com os seus amigos através de seus contatos. Sabe o que é interessante? Muitas pessoas têm assistido os nossos sermões e têm gostado e têm falado, pastor, as mensagens têm contribuído muito com o meu crescimento espiritual. Deus seja louvado por isso. O canal, ele foi criado realmente com este objetivo. Quero meditar com você hoje no livro de Êxodo, o capítulo 20, no verso 12. Êxodo, capítulo 20, verso 12. Você já sabe que é os mandamentos de Deus, que foram escritos pelo próprio dedo de Deus e entregue a Moisés. O verso 12 diz assim: honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Sabe o que é interessante? Quando ouvimos falar de leis, de regras, parece que incomoda, não é verdade? Muitas vezes nós não gostamos de ouvir um advérbio de negação chamado não. Parece que o não faz mal para o coração humano. Muitas vezes somos como criança: filho, não coloque a mão na tomada porque você vai tomar choque. E só acreditamos quando colocamos o dedo na tomada e tomamos um choque. Muitas vezes esquecemos que o não de Deus é um não de um pai que ama, que repreende, que quer que o seu filho e a sua filha possa ter uma vida com qualidade. Quando Deus diz: honre o teu pai e tua mãe, o que você entende do quinto mandamento? Sabe o que é interessante? Tudo hoje na vida tem regra. Na escola, no trabalho, numa partida de futebol, no trânsito, a vida é feita de leis. E claro que Deus não seria diferente comigo e com você. Na realidade, os 10 mandamentos é o padrão ético de Deus para mim e para você. Na primeira tábua é o meu relacionamento para com Deus, na segunda tábua é o meu relacionamento para com o meu próximo. Aí está o padrão ético de Deus: relacionamento com o homem e relacionamento com Deus. Na primeira tábua encontramos 4 mandamentos que falam do meu amor para com Deus. A segunda tábua encontramos 6 mandamentos que falam do meu amor para com o próximo. É Deus então trabalhando comigo e com você, mostrando qual é o papel que eu e você precisamos desenvolver enquanto estamos aqui nesta terra. Vamos lá então. Sabe o que é interessante? Quando Deus ele escreve os 10 mandamentos, na realidade ele estava protegendo vários princípios. Olha o primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Qual princípio está envolvido aí? O princípio da lealdade, o princípio da fidelidade. Porque tudo aquilo que eu coloco em meu coração no lugar de Deus, ele vai roubar o trono que cabe unicamente a Deus. Santo Agostinho dizia que o nosso coração, ele é o trono que unicamente Deus pode se assentar. Quando colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, trazemos decepções para as nossas vidas, não é verdade? Tem pessoas que colocam trabalho, tem pessoas que colocam namoro, tem pessoas que colocam casamento, tem pessoas que colocam estudos, tem pessoas que colocam o pecado. Saiba, tudo isso pode se tornar um ídolo em nosso coração. E falando de ídolo, ele fala no segundo mandamento: não farás para ti imagens. Muitas vezes pensamos que adorar imagens ou criar um ídolo, eu preciso dobrar os meus joelhos. Não é bem isso. Tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar no meu coração pode se tornar um ídolo na minha vida. Por exemplo, o povo de Israel, eles eram perseguidos por vários deuses, e eu quero citar 4, e eu já expliquei isso aqui algumas vezes, como Baal, como Moloque, como Mamon, como Astarote. Esses deuses eram conhecidos como deuses da sexualidade, eram conhecidos como Deus do dinheiro, o Deus do poder, e são os deuses de hoje: sexo, poder e dinheiro. Quando colocamos essas coisas em primeiro lugar em nossos corações, podemos estar criando ídolos. Vamos lá? Terceiro mandamento, quando diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Qual é o princípio aqui? É o princípio da reverência.
Lembra que Deus disse para Moisés: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra que pisa é santa. Amigo, quando estamos falando de Deus, quando estamos com a palavra de Deus aberta, eu não posso esquecer que a terra que pisamos é santa. Qual é a reverência que você tem tido para com o nome de Deus? E o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado. É o princípio da lealdade. É o princípio que eu estou mostrando para todo o universo, que Deus separou um dia e eu guardo esse dia porque eu creio que Deus colocou a minha vida em ordem durante 6 dias. Ele me deu alimento, Ele me deu uma casa, Ele me deu saúde, Ele me deu vigor. E agora eu descanso nos braços do Senhor, porque Ele tem cuidado de mim. Percebe? O princípio da lealdade, a guarda do sábado. E o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. É o princípio do respeito. O respeito de um homem e de uma mulher que foram usados por Deus para criar a mim e a você. Nós somos bênçãos de Deus, porque o livro dos Salmos, no Salmo 127, diz que a herança do Senhor são os filhos. Somos herança, presentes de Deus. O sexto mandamento diz: não matarás. O que Deus está protegendo aí? Deus está protegendo a vida. Depois ele diz: não cometerás adultério. Deus está protegendo o casamento. Percebe qual é o princípio envolvido aí? E o oitavo: não furtarás. Deus está protegendo os bens. Isso, aquilo que pertence ao meu próximo. E o nono: não levantarás falsos testemunhos. Levantar falso testemunho contra o teu próximo. O que Deus está preservando aí? O caráter, o nome do seu próximo. E por fim, não cobiçarás. Que princípio está envolvido aí? O princípio do contentamento. Sabe, amigo, Deus está dizendo que eu preciso me contentar com aquilo que tenho. Muitas vezes, crescemos os olhos naquilo que as pessoas têm. Deus não está dizendo que é pecado você ter sonhos, que você não deve trabalhar para realizá-los. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que eu tenho que sonhar, que eu tenho que correr atrás. Mas o que adianta correr atrás das coisas se eu estou cobiçando aquilo que o meu próximo tem? Então não cobiçarás. Interessante que na primeira tábua Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. E na última tábua, Deus também está dizendo: não cobiçarás nada. O que tem a ver isso aí, pastor? Tem a ver com tem a ver com Mateus, capítulo 6, verso 33. Lá diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que Deus está dizendo aí? Primeiro Deus e depois as coisas, porque isso vos serão acrescentados. Você já percebeu que invertemos? Colocamos as coisas em primeiro lugar e, se sobrar tempo, colocamos Deus? A primeira tábua, Deus está dizendo: me coloque em primeiro lugar. Na segunda tábua, Deus está dizendo: as coisas em segundo lugar, porque eu tenho cuidado de você e sou eu que vou te dar essas coisas. Percebe? Agora, há um outro detalhe também. Na primeira tábua, Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Na segunda tábua, o primeiro mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Sabe o que está contido aqui agora? A mesma lealdade que temos que ter para com o nosso Deus, temos que ter para com os nossos pais. Porque quando eu honro a Deus, eu honro pai e mãe. E quando honro pai e mãe, eu honro também a Deus. Percebe como que não tem como separar? Um outro detalhe também com respeito aos mandamentos de Deus. Você já percebeu que 8 deles têm o advérbio de negação, não, e 2 em linguagens positivas. Por exemplo, o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado, linguagem positiva. O quinto mandamento: honre teu pai e tua mãe, linguagem positiva. O que eu quero falar com isso? Existem 2 tipos de não no hebraico: o não e o não lo. O que é o não É um não condicional. É um não que Deus abre mão. Deixa eu dar um exemplo. Uma vez Moisés disse assim: Senhor, eu vou orar pelo povo. E Deus disse: não, Moisés, não ore, porque eu vou acabar com todos eles. E Moisés então orou e Deus atendeu. Este é um não que Deus abre mão. Mas qual é o não
que ele não abre mão. É o não lo. E o não lo é o não dos 10 mandamentos. É um não incondicional. É assim e acabou. Ponto final. O interessante é que muitos querem dar um jeitinho, não é verdade? No não de Deus. O não de Deus é um não benéfico. O não de Deus é um não de proteção. E já falamos o que Deus quer proteger, falando os 10 mandamentos para mim e para você. Outra coisa também de extrema importância, quando olhamos para este mandamento: honre teu pai e tua mãe. Amigos, honrar pai e mãe. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele diz que chegaria um momento que os filhos seriam ingratos, irreverentes, desobedientes aos pais. E não vivemos num momento como esse? O interessante também é que Paulo fala que os idosos seriam negligenciados. Amigos, o grupo de idosos é o grupo discriminado que um dia eu e você também faremos parte. E muitas vezes esquecemos disso. Quantas vezes já discriminamos um idoso e esquecemos que um dia eu e você também passaremos por esta fase. Honre teu pai e tua mãe. A cultura de hoje, o que ela mais promove é conteúdo para que os nossos filhos não obedeçam, para que os nossos filhos não honrem a figura paterna ou a figura materna. A nossa cultura hoje, ela só corrobora com aquilo que é inútil. Ela não soma hoje na educação de um filho para com o pai e para com a mãe. Outro dia, uma mãe me procurou e disse: pastor, meu filho tem 4 anos de idade e o que o meu filho mais sabe fazer é mentir, pastor. Pastor, é difícil, porque ele mente muito e ele tem apenas 4 anos de idade. Eu disse: mamãe, qual é o programa preferido dele? Ele assiste Tia Cecel? Pastor, perdeu o juízo? Quem aguenta assistir aquilo, pastor? Misericórdia, é muito infantil. Eu, tá, irmã, mas que idade tem o seu filho mesmo? 4 anos. E como você está dizendo que o programa da Tia Cecel é muito infantil para com ele? Ele é infantil, irmã. Ele é uma criança. É este programa que ele tem que assistir? Não, pastor. Eu deixo ele assistindo Chaves. Eu deixo ele assistindo Pica-Pau. Eu falei, tá bom, irmã, nem precisa continuar. Você me perguntou por que o seu filho mente tanto? Deixa eu dar uma explicação rápida para a irmã. O programa do Chaves. Você já analisou, irmã, o programa do Chaves? Claro, pastor. Então tá bom. Então, já que a irmã conhece o programa, deixa eu fazer aqui rapidamente com a irmã um flashback. Vamos falar um pouco da história do Chaves. Tá bom, irmã? Tá bom. Vamos lá. O Chaves, ele mora dentro de um barril. Ele não tem pai e não tem mãe. Ele é um órfão. E é um mentiroso credenciado. Ele tem uma amiga que se chama Chiquinha. A Chiquinha é filha do Seu Madruga, que não tem esposa. Ou seja, a Chiquinha não tem uma figura feminina para acompanhá-la. E ela, então, é ensinada pelo pai a mentir. Porque quando o Seu Barriga vai cobrar o aluguel, ele pede a Chiquinha para dizer que ele não está. Está ensinando o filho ou a filha a mentir. Percebe, irmã? Porque o seu filho mente muito. E ela ficou olhando para mim assustada. O Seu Barriga, ele tem um filho que se chama Nhonho. Como que se chama a mãe do Nhonho? Também não tem. Agora você tem um outro lar que também não tem a figura feminina. Aí nós temos um outro amigo do Kiko, da Chiquinha, do Nhonho, com o nome Kiko. Eu falei até errado, o Kiko. O Kiko, ele é filho da dona Florinda, que não tem marido. O Kiko cresce no lar onde não tem a presença masculina. Mas a mãe dele tem um ficante, que se chama Professor Girafales. Ora fica com ela, ora fica com a tia da Pops, que mora acima. Quando ele discute com a dona Florinda, ele sobe as escadas para tomar uma xícara de chá na casa da tia dela. Percebe? E aí você tem a Polis, que ela não tem pai nem mãe e é criada pela tia. Percebe que os lares são todos desestruturados. E aí você tem a Casa 71, que tem a bruxa do 71, que tem um gatinho que se chama Satanás. Tudo de bom esse programa, não é? E muitas vezes colocamos os nossos filhos assentados para assistir um programa como esse e não fazemos um filtro.
E ela então, pastor, estou assustada. Eu não sabia que esse programa era dessa maneira. E quantos pais não sabem disso, mas colocam os seus filhos assistindo? Pica-pau, outro mentiroso, caloteiro, ensina as crianças a fazerem aquilo que é errado. E depois questionamos por que a criança mente tanto, por que a criança gosta de fazer maldade, o que eu estou colocando dentro da cabecinha dos nossos filhos. Amigo, a nossa cultura não corrobora com nada. Existe uma novelinha que se chama Malhação. Ela já passa há 26 anos em um canal de televisão. 26 anos ensinando sexo fora do casamento, ensinando prostituição, ensinando drogas, ensinando coisas relacionadas à homossexualidade e por aí vai. Fora desobedecer aos pais, fora desonrar a figura paterna e materna, a nossa cultura não corrobora com a educação dos nossos filhos, principalmente no teor bíblico cristão. Honre teu pai e tua mãe. Parece algo de uma era muito distante, não é verdade? O que significa o verbo honrar? O verbo honrar, ele pode ser traduzido como temer, reverenciar. Sabe o que isso significa? Que eu tenho que temer os meus pais. E o temor aqui não é medo, é ter respeito. Eu não devo assentar uma cadeira que cabe ao meu pai e minha mãe. O que eu quero dizer com isso? Quem sabe o que é melhor para mim e para você são os nossos pais. Sim, muitas vezes julgamos, não, meu pai é careta, minha mãe é careta. O tempo deles passaram, não passaram. Ele sabe, ela sabe o que é melhor para mim e para você. Amigos, como cristãos, precisamos honrar o 5º mandamento. Honre teu pai e tua mãe. Lembra que Tiago disse? Não adianta guardar 9 mandamentos se eu tropeço em um. Eu torno-me transgressor de toda a lei. E às vezes só queremos usar isso para o sábado. Mas quando eu desonro meu pai e minha mãe, eu estou violando também os 10 mandamentos. E a matemática de Deus, 10 menos 1 é 0. Percebe? Honrar teu pai e tua mãe. Agora, a palavra pais aqui vem também do hebraico morim, que é a palavra moré, o tronco verbal, que é traduzido como professores. Os pais foram colocados como professores e cabe a eles nos educar não só para as coisas terrenas, mas principalmente com coisas espirituais, para que eu e você possamos ter algo em mente, o céu, porque o nosso foco deve ser o céu. E é por isso que Deus diz, honre teu pai e tua mãe, porque foram colocados como professores, para ensinar a mim e a você o caminho que devemos andar. Eu quero terminar essa mensagem, essa reflexão, lembrando de algo que talvez você tenha vivenciado. Você se lembra que antigamente, aos domingos, quando íamos para a casa dos nossos avós, uma mesa grande, farta, cheia de alimentos, assentávamos ali à mesa com o pai, com a mãe, com os avós, com os primos, com os tios. Eu cheguei a viver isso na minha vida. Eu cheguei a participar de alguns almoços assim na casa da minha avó paterna. Mas a história de Max é um pouco triste. Max, ele se reunia todos os domingos com a sua família. Só que o pai de Max já estava velho. Ele agora servia como exemplo de zombaria. Por quê? Porque ele tremia bastante. E ele não conseguia segurar os pratos em suas mãos, o talher, os copos. E muitas vezes ele deixava cair no chão. E os netos ficavam zombando, os bisnetos ficavam zombando daquele idoso cansado. Até que um dia estavam assentados à mesa, almoçando, e logo após a oração, quando o pai de Max pegou o prato para servir o alimento, ele deixou o prato cair no chão e o prato quebrou. Max levantou irado e ele dizia, pai, a partir de hoje o Senhor não se assenta mais à mesa para comer conosco. E ele pegou o pai pelo braço de maneira bruta e levou o pai para o quarto, pegou um prato de madeira e disse, pai, esse prato aqui agora é o seu, porque esse aqui o Senhor não tem condição nenhuma de quebrá-lo. No outro dia, Max chegava do trabalho e ele percebeu que havia um barulho na sua oficina. E quando ele entra na oficina, lá estava o seu filho. E o seu filho estava fazendo um prato de madeira. E ele perguntou, filho, você está fazendo o quê? Pai, estou fazendo um prato. Para quem? Para o Senhor. Ô filho, obrigado. E eu vou ganhar esse presente quando? Ah, quando o senhor estiver na idade do vovô.
eu vou presenteá-lo com esse prato. Porque o Senhor também poderá tremer como o vovô treme. E quem sabe o Senhor vai deixar o prato cair no chão e quebrar. Aquilo tocou profundamente no coração de Max. Ele corre para o quarto, ele abraça o seu pai e disse: pai, me perdoa. Quantos pratos eu quebrei? Quantos copos eu quebrei? E o Senhor nunca me puniu. Pelo contrário, com os olhos de amor, o Senhor juntava os cacos quebrados. E o Senhor dizia: fique tranquilo, papai do céu tem me dado condições para comprar outro. E o Senhor deixou um prato cair, e olha o que eu fiz com o Senhor, me perdoe. E ele abraçou o seu pai. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim: damos flores para os mortos e espinhos para os vivos. Não seria prudente hoje, amigos, refletirmos como eu e você temos tratado os nossos pais? Não seria prudente hoje refletirmos sobre o 5º mandamento que diz: honre teu pai e a tua mãe? Que Deus te abençoe e que você possa honrar os seus pais enquanto estão vivos, pois a Bíblia diz: para a sepultura, para onde vais, nada poderemos fazer. Se temos que fazer algo por eles, tem que ser hoje, tem que ser agora. Você topa esse desafio de mudar o quadro, de obedecer o seu pai, de obedecer a sua mãe e cumprir a parte que te corresponde? Sim? Ore então comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado por refletirmos na Tua palavra, principalmente no 5º mandamento, algo de extrema importância para cada um de nós. Ajude-nos que de fato possamos honrar os nossos pais, pois entendemos que quando honramos os nossos pais, honramos ao Senhor. E quando honramos ao Senhor, honramos também os nossos pais. Então perdoe-nos e guarde também os nossos pais para o Teu reino, pois nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.